estrutura que eles usavam para representar essa busca era essa estrutura aqui, que todo mundo já viu. Todo Deus que se coloca carregava ela no braço. Significa o quê? Que você primeiro vai passar pela cruz para se lapidar. Quando você chegar nessa posição, que a gente já vai ver o que é, aí você pode fazer parte do edifício social. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu estou formando um time do Brasil para a Copa do Mundo. Não dá para pegar o Zé Pané que acabou de aprender a jogar futebol. O primeiro cara joga no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, os caras jogam pra caramba, tem os melhores teoria, tá? E aí você monta um time com os melhores dos melhores para formar isso aqui. Do mesmo jeito, se eu quiser fazer uma apresentação de teatro, eu não vou pegar o Thiago que acabou de entrar. A gente vai pegar alguém que está treinando 10 anos de peça, tá? E aí eu monto a minha peça de teatro. E a gente pode aplicar isso para todas as coisas do mundo. Primeiro a gente se lapida, depois a gente ajuda. Quem quer ajudar e não sabe o que está fazendo, mais atrapalha do que ajuda. Ok? E aqui a estrutura de cores. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa, mas o pessoal do Renascimento, eles tinham noção de que as cores provocam, o que a gente chama de cromoterapia hoje, que o marketing ensina, roda de cores, estrutura, cor primária, cor secundária, como é que mistura, como é que faz com que acontece. Eu coloquei no livro, mas é muita coisa para falar, mas é fascinante. E eles já tinham essa estrutura e eles aplicavam nos quadros. Então, o tipo de tom que eles davam para um nobre que eles pintavam, dizia se aquele cara era violento, se ele era pão duro, a posição do braço. Então, passavam várias informações, se ele era maçom, se não era. Era muito bacana essa troca de informações só olhando uma pintura. E a história, para finalizar essa primeira parte, da árvore mágica. Lembra que todos os judeus escolheram o sobrenome de árvore. Por quê? Porque toda mitologia tem uma árvore mágica. Ou seja, desde Adão e Eva, que tem o fruto do conhecimento, o Hércules, que tem que buscar o último trabalho de Hércules, que é a maçã dourada guardada por um dragão, o Joãozinho pé de feijão, que ele tem que subir para a árvore, enfrentar um gigante, trazer a galinha dos ovos de ouro, o Odin que se prega na árvore da vida e consegue as runas, e depois ele troca o olho por conhecimento, e a árvore de Natal, que é um exemplo mais tradicional nosso, né? Ele tem o quê? Deus em cima, várias bolinhas coloridas e os presentes embaixo. Então, para uma criança, você fala assim, se você se comportar durante o ano, Papai Noel te dá um monte de presente. A criança tem uma função na vida, se comportar. O adulto fala assim, se você dominar a árvore da vida, o universo conspira. E aí você realiza o que você precisa embaixo. E o que é essa árvore da vida? Então a gente vai ter 10 espaços. Já viram a amarelinha? A amarelinha é a árvore da vida para crianças. Não é do céu até a terra, numerado de 1 a 10, você vai pulando, 1, 2, 3. A estrutura da amarelinha é a mesma estrutura de um templo maçônico. Quando vocês imaginam um negócio desse? E a primeira entrada é Malkuth, que chama reino. Assim, no meu reino de Jesus tem muitas moradas, né? Na casa do meu pai. E essa primeira etapa do inferno para a gente subir representa fora do templo. E as divindades que trabalham aqui, Inanna, Taueret, Pachamama, Shilanaguei, as primeiras divindades eram mães grávidas, com barrigão, com peitão, que estavam tendo filho. Por quê? Porque cada filho que nascia na tribo, a tribo ficava mais rica, porque era um coletor, era um caçador, toda a comunidade ficava mais rica. É a riqueza que simboliza aqui. Depois, as divindades da agricultura, quando a agricultura é a riqueza. Então, Cibele, Gaia, Deméter, Flora, Perséfone. E depois tem outros de riqueza mesmo, Apis, Cubera, Ebisu. A gente tem a ideia de que a beleza está dentro. Por exemplo, na história dos orixás, a gente tem o Mulu Chapanã. O Mulu Chapanã está coberto de palhas, ele é o médico dos pobres. E falam que ele é horrível, ele é feio e tal, mas Yansan levanta com uma ventania e sobe as folhas dele, e aí debaixo dessas folhas todas é um cara lindo, brilhante, cheiroso, maravilhoso, tudo de bom. No cristianismo é São Lázaro, ele estava morto, Jesus chega e fala assim, levanta e anda, e aí ele vira um profeta.
Na mitologia grega, era Ceres e Deméter. Elas são raptadas pro Hades, ficam sequestradas, e aí quando elas voltam, a colheita acontece, a natureza acontece. Então o que ela representa? Um mergulho na árvore da vida, onde vai ser o começo e o fim, o alfa e o ômega, para fazer a realização. Isso indica o quê? Que a realidade vai estar fora do tempo. Então, por exemplo, se você entrar numa faculdade, você vai passar 5 anos, então quem garante que você é um bom profissional, um bom advogado? Eu não sei, mas os outros advogados, como tal, me reconhecem. Então, os outros é que vão falar que eu sou um bom advogado. Não eu vou. Senão de uma propaganda. Eu sou um bom arquiteto? Não, os outros arquitetos é que vão ver se eu sou bom. Então, você só vai. A árvore vai ser reconhecida pelos frutos. Por isso que a jornada da Cabala ensina você a se portar na vida. Porque você só vai colher o fruto lá fora, não dentro de uma loja, de uma igreja. Você pode ir lá para a igreja, rezar, pastor, né? Ser uma merda de pessoa no mundo real. Então, o que vai valer de verdade é a colheita. E aqui a gente tem a ideia da jornada do herói. Você vê, o Harry Potter, ele vai salvar os magos e tal. Ele começa o livro como? Fechado dentro de uma escada, numa sala das reflexões, sem janelas, sem nada trancado. Luke Skywalker, o Jedi lá do Star Wars, que é cabalístico, ele vai ser o Jedi principal e tal. Ele começa fazendeiro num planeta que é deserto. Matrix. E a gente vai ter infinitos filmes que bebem nessa ideia. Ok? Então, daí a gente vai dar um passo para dentro do tempo. Então, a gente vai chegar em Yesod, que é a fundação. Então, deu um passo para dentro. O que significa Yesod? Significa que eu quero aprender alguma coisa. Então, eu falei assim, o mundo não pode ser só isso, de acordar, trabalhar, ver novela e morrer e tal. Tem uma música da Rita Lee que eu adoro, que chama As Pessoas na Sala de Jantar. Elas ficam ocupadas em olhar e morrer. E às vezes você me fala, tem que ter alguma coisa mais nessa vida, né? Então eu quero fazer uma faculdade, eu quero abraçar uma religião, eu quero entrar numa ordem, eu quero fazer alguma coisa de útil para a sociedade. Então você dá o passo para dentro do templo de Salomão e começa a subir a escada de Jacó. E aqui nessa segunda área a gente vai ter a Lua. Por que a Lua? Porque na astrologia a Lua é o planeta, o astro que está mais perto da Terra. Mas ele também tem uma parte simbólica na alquimia que é a seguinte. A gente lembra que a gente tinha uma cruz aqui, a gente está querendo virar o Sol. A Lua não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do Sol. Então, a Lua também tem várias fases. Minguante, crescente, cheia, vazia. Significa o quê? Que para eu me tornar mestre em alguma coisa, eu preciso ler, de acordo com a Cabala judaica, 108 sábios. Não significa que se você quer aprender Cabala judaica, você tem que ler 108 sábios. Mas faz mais sentido, por exemplo, se você quiser virar médico, você vai ter que ler pelo menos 108 livros de anatomia, de veia. Se você quiser virar um arquiteto, você vai ter que conhecer 108 estilos. Não quer dizer que você vai fazer, mas você precisa conhecer para ter repertório. E qualquer profissão de vocês, né? Até cozinheiro, o cara precisa saber 108 receitas, pratos, matérias para fazer. E aí, qual é a sacada da Lua que é genial? Se você pegar os 108 livros e tal, e puser, sei lá, 100 arquitetos, você vai falar, qual é o seu estilo favorito? Põe em ordem aí. Vai ter arquiteto que vai falar, pô, o classicismo é maravilhoso, o brutalismo é legal, neoclássico é uma bosta. Então, cada pessoa vai ranquear ali. Você está fazendo um Masterchef e fala para os caras, qual é o seu prato favorito de fazer? Um vai falar macarrão, outro pato, pequim, ostra. Então, cada pessoa, como cada um de nós é uma fagulha única de Deus, lembra do Aleph Beit, a gente vai refletir a nossa realidade. Então, por isso que essa tábua que mostra o que está acontecendo, simbólica é isso. Então, qualquer coisa que você tem curiosidade, você precisa ler muito. Também não é nenhuma novidade, né? Você fala assim, você quer aprender, sei lá, fazer cerveja artesanal? Amanhã você vai descobrir que tem infinitos lúpulos, infinitas ervas, infinitos modelos, infinitos aquecedores e tal, e você já descobre que você não sabe mais nada. Então, cada coisa que você quer aprender vai ter uma busca.
E aqui a gente vai ter deusas de busca. Ó. Ísis, Psique, Diana. A Ísis vai atrás de Osíris. Ele é picotado e espalhado pelo Egito. E aí a Ísis vai andando e pegando os pedaços do Egito. Em algumas ordens iniciais, às vezes você vai andando e pegando uma palavra aqui, uma tal, para conseguir, que nem a Ísis, juntar tudo e aí ter o Horus. E aí o Horus vai resolver o problema. Ou a outra, Psique também precisa passar por 4 provações para resgatar o Eros, assim sucessivamente. E a ideia também daqui, não só são as princesas que vão casar com o príncipe, com a Branca de Neve, por exemplo, mas as mulheres grávidas que vão ser as mães, ó, a Virgem Maria, Iemanjá, a Iguê. Então essa ideia aqui representa essa entrada do ventre sagrado. Tanto para entrar num lugar, uma egrégora que vai te abraçar, uma loja, uma ordem, quanto quando você estiver manifestando isso na saída. E aí a gente dá outro passo para dentro.